Neste vídeo de hoje estamos trazendo para vocês essa câmera Speed Dome. O que temos para falar sobre ela é o seguinte: de repente você tem uma câmera dessa que ela fica reiniciando, ou os LEDs ficam piscando, ou aquela voz que ele tem quando ela está iniciando o sistema fica falando, depois volta, vai, vem, vai, vem, vai. E essa câmera nunca carrega no aplicativo. O que deveremos verificar sobre isso é o seguinte: essa câmera ela vem com essa fonte aqui. A depender do tempo, essa fonte pode estragar. Em que estraga uma fonte dessa? Sobrecarga de energia, raio, em que danifica os capacitores dentro dessa fonte e ela não funciona adequadamente. Você pode até tentar consertar essa fonte abrindo ela pela parte de baixo, destrancando essas travinhas e verificar qual é a peça que está danificada. Mas é muito difícil você achar os componentes dela. É o seguinte: sempre, na maioria dos casos, é tudo problema dessa fonte, mas não é porque a fonte é ruim. Como eu disse anteriormente, essa câmera recebe picos de energia, sobrecarga, aqueles falta de energia ininterrupta, aquilo danifica bastante a fonte. Ainda bem que danifica a fonte e não danifica a câmera. Essa é uma fonte muito resistente, só que o determinado tempo ela danifica por causa disso. E outra coisa, em alguns casos você não consegue ter alimentação no pé da câmera para você energizar, ou seja, para você conectar esse plugzinho aqui diretamente no conector da câmera. Há uma distância bem significativa para você fazer a ligação dessa fonte. Então muitos me perguntam quantos metros eu posso distanciar uma fonte dessa da câmera. Pessoal, o recomendável para você distanciar, para ela funcionar certinho, ainda com essa fonte, é no máximo 10 metros. Mesmo que seja um cabo 85% cobre ou um cabo 100% cobre. No máximo 10 metros com essa fonte. Para você mandar a corrente, ou seja, você poderá cortar aqui e você aproveitar, fazer uma emenda e alongar. No máximo 10 metros. Agora sim, se ali naquele local não tiver alimentação ainda com 10 metros, eu posso aumentar mais do que isso? Nessa fonte, não, pessoal, jamais se faça isso. Isso aí você vai precisar de outra fonte. Vamos mostrar para vocês uma fonte que eu recomendo para uma maior distância. Se você precisar colocar essa fonte aqui, ou seja, uma câmera dessa com uma alimentação mais distante, essa é a fonte que você vai utilizar. Só utilize este modelo de fonte. Temos aí fontes parecidas com esse modelo, mesmo formato, parecendo um carregador de notebook, e você coloca lá pensando que vai funcionar e não funciona. Vamos mostrar um pouco aqui a referência dessa fonte. Aqui o modelo dessa fonte, a fonte é EF1205, é da marca Intelbras. Ela é uma fonte de entrada de 100 a 240 watts, a modulação de 50 a 60, ela é uma fonte de 12.8, 5 amperes. Se ela diz que é 5 amperes, essa dá mesmo 5 amperes. Então é a única fonte que eu digo para você, você pode alongar aí para 20, para 30 metros. Eu já liguei uma câmera dessa com 60 metros de distância com a fonte. Com essa fonte funcionou adequadamente, não teve nenhum problema. Então, se você ligar com outros modelos, você vai ter uma certa dor de cabeça. Vamos mostrar para vocês, eu tenho um aparelhozinho aqui bem interessante que vocês poderão estar comprando para fazer os testes. Esse aqui é o chamado o teste 1000P da Intelbras. Com ele você vai saber se sua fonte está dando o que tem que ser. Vamos tirar o conector. Vamos rebaixar aqui. Vamos pegar, tirar, desconectar. Aqui é onde chega a fonte principal, os 12 volts. No meu caso, essa fonte aqui que eu estou utilizando é uma fonte de 12.2. A amperagem dela é, se eu não me engano, é 60 amperes. É uma fonte de 60 amperes aqui. Então, vamos mostrar aqui para vocês verem. Você pode ver que já está dando uma medição. Aqui está dando 12.20, 12.19, entendeu? E aqui a questão, o consumo, já está mostrando o consumo aqui. Está consumindo 4 mA, que é o equipamento que está consumindo isso. Agora vamos ligar a câmera. Vamos ligar a câmera na saída do aparelho. Pronto, agora vamos ver aqui o consumo. Você pode ver que a câmera está girando, perfeito. O som dela já está saindo. Ó. Connect to router successfully. Para você ver o tanto que essa câmera puxa,
você pode ver que ela está em 11,66, 11,67, tá vendo? Já diminuiu um pouquinho. No meu caso, a minha fonte é aquelas fontezinha Beba que eu uso aqui somente para testar as câmeras. Aqui a questão da amperagem, né? Você pode ver que essa câmera ela não consome nenhum ampere, ela consome. Ela consome menos de 1 ampere. Ela está consumindo 0,190, 200 miliamperes. Não está consumindo nem a metade de 1 ampere. Olha como é que tá. Aqui é, ó, 190 a 200 miliamperes. Tá vendo o consumo, o trabalho dela? Então ela precisa disso. Isso aqui é o consumo da câmera. Muitos pensam, uma fonte de 1 ampere liga uma câmera dessa? Sim, liga sim. Mas a depender da distância, nós tem que colocar a prova a cabo, tem que ser um cabo de boa qualidade para funcionar, entendeu? Tem aquelas coisas todas. Então para você ver que ela consome 11, ó, tá consumindo 11,66. O miliampere está entre 190 a 200. Olha aí. Entenderam, pessoal? Vamos agora, deixa eu ligar a outra fonte para vocês verem. Vamos ligar com essa fonte aqui da Intelbras, vamos ver como é que vai ser o trabalho dela. Essa fonte aqui, pessoal, é uma fonte bem superior, uma fonte de grande resistência. Aqui, ó, ela já está ligado, o LED dela. Agora vamos colocar no aparelho de teste. Vamos ver como vai ser o trabalho. Eu não recomendo fonte de outra marca por enquanto, porque os testes que eu fiz só foram nas fontes. Os testes que eu fiz só foram nas fontes da Intelbras. Eu fiz teste em outras fontes, eu não tive êxito, não vi assim trabalhar corretamente. Olha que fonte top. Olha que fonte top. 13 volts, ponto 12. Olha que maravilha. Ela até normalizou na questão da amperagem. Ficou bem normal, 182, ficou bem estabilizado. Para você ver que fonte é tudo, né? Você vê que eu tiro uma fonte importada, coloquei uma original, uma fonte de marca boa, e ela ficou perfeita. Vamos aqui tampar aqui a frente da câmera para ver o consumo agora. Pra ver se vai, ó, tá vendo? O consumo já aumentou. Ela está em 0,350 miliamperes e a voltagem se manteve firme. Você vê que a câmera ela tá com o infravermelho acionado. Ó, tá vendo? Já ela apagou. Vamos acionar o infravermelho de novo. Demora para acionar, né? Aí acendeu, apagou, tá vendo? Então bem interessante, né, pessoal? Que fonte de boa qualidade é outro caso. Então é isso aí. Então vocês que tem aquele problema com câmeras piscando, esse tipo de câmera reiniciando, o problema vai ser a alimentação. Então tudo isso se resolve numa simples troca de fonte, e você sempre deverá ter esse tipo de equipamento para os seus testes aí, seja uma câmera IP como essa ou câmeras analógicas. Esse aqui é o teste 1000P da Intelbras, um equipamento excelente. Então, temos aí a solução do seu problema. Espero que tenha ajudado. Valeu!